Considerando apenas notas de 10 ou 20 reais, podemos obter R$1.000 de várias formas. Por exemplo, 40 notas de 10 e mais 30 notas de 20, ou também 50 notas de 20 reais. Quantas são as possibilidades de se obter R$1.000 apenas com notas desses valores? Bom, então para organizar esses dados, vou montar aqui uma tabela. Então, de um lado eu vou colocar a quantidade de cédulas de 20 e do outro a quantidade de cédulas de R$10. Considerando, vou colocar aqui em ordem crescente, a menor quantidade de cédulas de 20 que nós podemos trabalhar nessa distribuição seria 0, claro. Nesse caso eu teria 100 cédulas de 10 para obter os R$1.000. Então observe que isso é possível, porque isso pode gerar até uma dúvida no enunciado. Será que eu tenho que usar os dois tipos ou posso prescindir de um deles? Posso usar só um dos dois tipos de cédula, só 10 ou 20? No enunciado tem um exemplo que mostra lá 50 notas de R$20. Então, quer dizer, nesse caso, com nenhuma cédula de 10. Então, o enunciado abre a possibilidade de trabalhar com só um tipo de cédula, ou com os dois, claro. Então, considerando 0 cédula de 20, a gente tem 100 cédulas de 10, e essa é uma possibilidade de se obter R$1.000. Então, cada linha dessa tabela vai ser uma possibilidade diferente. Eu vou aumentando aqui, vou colocar agora uma cédula de 20, e nesse caso, 98 cédulas de 10. Então, mais uma possibilidade. Cada vez que eu aumentar uma unidade na quantidade de cédulas de 20, vou colocar duas agora, nós vamos diminuir 2 cédulas de 10, porque aumentando 20, tira 2 de 10. Então, com 2 cédulas de 20, 96 cédulas de 10, com 3 cédulas de 20, 94 cédulas de 10, e assim por diante. Vou colocar aqui 3 pontinhos, vou colocar aqui o penúltimo, 49 cédulas de 20, porque a última linha, a quantidade máxima de cédulas de 20 vai ser 50, porque 50 cédulas de 20 totalizam os R$1.000. Nesse caso, com 50 cédulas de 20, a gente teria 0 cédulas de 10, nenhuma cédula. E com 49 cédulas de 20, 2 cédulas de 10. Então, essa tabela, ela determina linha por linha cada uma das possibilidades. Então, o número de possibilidades, o número de maneiras de se obter os R$1.000 é equivalente, nesse caso, ao número de linhas dessa tabela. E aí, quando a gente vai contar o número de linhas, nós podemos tomar como referência a coluna de R$20 ou a coluna de R$10. Mas é claro que vai ficar mais fácil de estabelecer essa contagem observando pela coluna da esquerda da nota de R$20, porque a quantidade de cédulas de 20 aumenta de uma em uma. Já a quantidade de cédulas de 10, se você olhar de cima para baixo, ela diminui de 2 em 2. Então, em vez de contar de uma em uma, nós vamos contar de 2 em 2. Então, é mais fácil, evidentemente, contar de 1 em 1. Então, se nós observarmos na coluna da cédula de 20, nós temos de 0 até 50. E de 0 a 50, há um total de 51 números naturais, ou seja, tem 51 linhas nessa tabela e, consequentemente, 51 maneiras de se obter os R$1.000 com cédulas de 10 e R$20.